sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. E com essa bênção, você pode ter certeza, absoluta certeza, que os seus caminhos estarão abertos. Agora, é preciso não apenas acreditar, é preciso não apenas crer que Deus abençoa, que Deus é grande, que Deus é magnífico, Ele é todo-poderoso. É preciso você ter a visão do que Deus quer fazer na sua vida. Muitos creem no Senhor Jesus, são fiéis a Ele, são fiéis, mas não conseguem decolar, não conseguem conquistar uma vida de qualidade, não conseguem realizar os seus sonhos. Entra ano, sai ano e vivem torcendo pelos outros, batendo palmas para os outros, aplaudindo os outros, mas eles mesmos vivem aquém daquilo que almejam em suas vidas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixa eu falar uma coisa para você. Aliás, eu queria fazer essa pergunta para você. Quem tem mais fé, o pobre ou o rico? Aliás, você pode até ligar para nós aqui agora, se você quiser ligar e responder essa minha pergunta, porque eu tenho algo muito importante para dizer daqui a pouco sobre isso. Quem é que tem mais fé? O pobre ou o rico? O fato é que a pessoa que tem fé e que, obviamente, está vivendo uma vida aquém da realidade, daquilo que precisa viver, é porque essa criatura não sabe como agir a sua fé, não sabe como vislumbrar os efeitos da fé, não sabe como tirar proveito da sua fé, porque a fé é o poder de Deus dentro de nós. A fé é o poder de Deus dentro de cada um de nós. A fé é o poder de Deus dentro de você. Você tem fé? Você diz, claro que eu tenho. Então, é o poder de Deus dentro de você. Mas por que a sua fé não traz benefício para você como você gostaria? Jesus disse que com o mínimo de fé como de um grão de mostarda, é capaz de remover montanhas. Ora bolas, se a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas, quanto mais os problemas que você tem aí, que são muito menores do que uma montanha. É ou não é? Você não acredita nisso? Pois bem, o problema não é a fé. Você tem fé. O diabo sabe que você tem fé. Deus lhe tem dado fé. Você tem fé. Você sabe que tem fé. Mas você não sabe como operacionalizar essa fé. Você não sabe como materializar essa fé. E por quê? Por que você não sabe ou não tem sabido materializar essa fé? Sabe por quê, minha amiga? Porque, com certeza, há um encosto bloqueando a sua mente. Há uma coisa, há um espírito que tem bloqueado o seu entendimento. É como Paulo, o apóstolo Paulo diz, que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Então, para que as pessoas possam ver
para que as pessoas possam ter acesso a uma vida de qualidade, elas precisam materializar a fé. Mas como materializar a fé? Eu sou dizimista, eu sou fiel ofertante, eu sou fiel na igreja, eu sou fiel à minha igreja. Isso não é suficiente. Isso é importante. Mas tem algo mais que você tem que fazer. Algo mais. E isso, minha amiga, só é visto, não adianta a gente nem falar aqui, mas só quando você tiver essa força maligna repreendida, arrancada do seu entendimento, é que vai fazer você enxergar. É o que vai fazer você enxergar. Concorda comigo? Perfeitamente, bispo. Porque o senhor observa que essas pessoas que estão com o entendimento cegado por essas forças malignas, elas sempre focam no problema exterior. Elas acreditam que solucionando, por exemplo, o problema familiar ou problema sentimental, tendo a mulher de volta, o marido de volta, ou tendo o marido, uma mulher, tendo isso, tendo aquilo, o problema será resolvido. Mas ela já teve, já obteve aquilo e perdeu, e fracassou. Mas por que fracassou? Justamente pela ação dos espíritos, que continuam cegando o entendimento dela e fazendo ela ficar distraída ou perdida em meio a essas situações. E aí a pessoa, ela nada e morre na praia. Ela vive uma vida de conquista e perde. Ora tem, ora não tem. É aquela vida de inquietação, de desassossego. E como a gente sempre fala, quando não é uma coisa, é outra. Quando não perde de um lado, perde de outro. Quando não fracassa de um lado, fracassa de outro. Justamente porque é assim que esse espírito atua. O senhor, no livro que escreveu Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, o senhor descreve a ação desses espíritos como o gato faz com o rato. O senhor diz lá, escreve lá, quando o gato pega o rato, ele não mata logo de uma vez. Ele dá uma patada aqui, uma patada ali e vai soltando. Quando o rato pensa que já acabou, está lá o gato dando uma outra patada até que mata. E é isso que a gente tem visto no dia a dia. E quantas pessoas que nos ouvem agora que estão assim, nessa situação, quando não é uma coisa, é outra. Pois é, você, minha amiga e meu amigo, que está me ouvindo neste momento, que tem sido jogada de um lado para outro, você já não suporta mais essa situação. Mas você tem fé. Você tem fé. Eu creio que você tem fé. Você crê que tem fé. É ou não é? Mas você tem sido surrada pela vida, mesmo com toda a sua fé. Por quê? Sabe por quê? Vou dizer para você. Falta você vislumbrar, ter a visão da sua fé. Porque Deus nos dá a fé, mas Ele também nos dá a visão, nos dá o entendimento. Ele, quando fez a promessa para Abraão, Ele falou, a tua descendência será como o pó da terra. Ele já deu a dica, mas Abraão, não caiu a ficha de Abraão. Até que Deus um dia fez Abraão ver os céus e mandou que ele contasse as estrelas. Conta as estrelas agora. Parecia uma coisa de brincadeira, né? Mas que Deus queria despertar nele a visão para aquilo que Deus estava prometendo. Quando Abraão viu as estrelas, que ele já tinha visto N vezes, então caiu a ficha. Agora que eu estou entendendo o que o senhor quer fazer comigo. Quer dizer, ele teve a visão. Então Deus nos dá a visão, quer dizer, a imaginação. Nós não, se a nossa fé não estiver ligada à imaginação, a gente vai ter uma fé cega, que é o caso da maioria das pessoas. Uma fé cega. Elas têm fé, mas não sabem para onde canalizam a fé. Elas não têm o sonho definido. Elas não têm a visão definida. Por quê?
porque não lhes abriram o entendimento. Ninguém falou para elas. É por isso, minha amiga, meu amigo, que nós, hoje, temos uma reunião especial, aliás, o dia inteiro reuniões especiais. Mas eu acredito, eu reputo essa reunião uma das reuniões principais, porque arranca o que cega o entendimento das pessoas. Cega, tem cegado, tem bloqueado o entendimento das pessoas. Quantas vezes você perde alguma... Isso acontece até com a gente. Às vezes você deixa uma caneta num determinado local e você esquece. Depois você fica procurando, meu Deus, onde é que eu botei minha caneta, meu celular? Mas estava aqui comigo. E você procura e não acha. Aí quando você vai ver, está dentro do seu bolso. Verdade. Não é? Quantas vezes acontece isso, não é? É uma minha amiga, meu amigo. Você procura e de repente está dentro do seu bolso ou dentro da sua bolsa. Isso acontece muito. Por quê? Isso mostra o seguinte, que às vezes as coisas estão na nossa cara, bem diante do nosso nariz, mas a gente não enxerga. Por quê? Tem alguma coisa bloqueando o nosso entendimento. Por isso, hoje, na reunião, nós teremos uma reunião até com lavagem, né? Lavagem com água pura, né? Exatamente, o banho do descarrego. E hoje nós vamos dar o banho com as águas que foram enviadas do Mar da Galileia. Lógico, a gente mistura e usamos como ponto de contato da fé, porque essas águas testemunharam várias manifestações do poder de Deus na vida dos que creram. Então nós vamos fazer essa lavagem espiritual para arrancar da sua vida, minha amiga, meu amigo, tudo aquilo que vem bloqueando, fazendo de você uma pessoa infeliz, uma pessoa... E o senhor sabe, bispo, que a pessoa, quando está sob o domínio dessas forças espirituais, dessas entidades espirituais, ela é dependente de tudo. Ela é completamente dependente. Ela é sentimentalista, ela vive se entregando à condição de vítima. E como o senhor falava da visão, a autoimagem é a pior possível. Ela vive se arrastando aos pés, na vida sentimental, ela vive se arrastando aos pés dos outros. E o comportamento dela é tanto destrutivo com respeito aos outros e com respeito a si é destrutivo. Aí entra também o problema dos vícios, né? E o senhor vê que tem médicos, e o senhor tem visto isso, viciados, eles sabem que aquilo faz mal, está matando ele, aquela substância, e mesmo assim não consegue se libertar daquilo. E não são pessoas que alguém diz assim, mas o vício é para indouto, o vício é para pessoa que não teve cultura. São pessoas que se formaram, que se especializaram no que fazem e que aquilo ali, aquela substância passou a dominar a mente deles e o pensamento deles. Aí o senhor estava falando sobre essa água, né? Esse tratamento para limpar, para lavar. A Bíblia diz, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, né? Quantas pessoas que estão hoje dominadas por esse espírito, como o senhor colocou, que bloqueia o raciocínio dela, que bloqueia o pensamento, a visão, e ela hoje está vivendo enclausurada, fechada no mundo de dor, no mundo de humilhação, no mundo de perdas, de fracassos, de sofrimento, achando que não existe saída ou solução. E a gente está aqui provando que existe solução para o problema dela. Pois bem, 33215074. Esse é o telefone daqui, não é isso? Sim, senhor. Então, a pessoa que quer responder essa pergunta, quem tem mais fé, o rico ou o pobre? 33215074. Quem tem mais fé, o pobre ou o rico? Conversar com o senhor Samir de São Paulo, tudo bem? Tudo bem. E aí, quem tem mais fé, na sua opinião, rico ou pobre? Bispo, na minha opinião, é o rico. Por quê? Porque bispo, o rico, ele tem coragem, ele é determinado, ele pensa em alguma coisa, ele não tem medo de perder, ele vai em frente, ele mete a cara e às vezes até ele perde. E ele não desiste, ele vai de novo.
E o pobre já não. O pobre, ele vem, ele tem aquela consciência fechada, aquela visão fechada. Ele tem medo de... Às vezes ele até fala, não, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus, mas é de boca, não tem prática. Não materializa, igual o bicho estava falando, não materializa a fé. Então, na minha opinião, com certeza, o rico ele tem mais fé. Ok. Obrigado, Samir. Deus abençoe, Bispo Formigoni. Vou atender Dona Solange de Olinda, Pernambuco. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Um prazer enorme falar com vocês. O prazer é nosso. E na opinião da senhora? Oi? E na opinião da senhora, quem tem mais fé, o rico ou o pobre? Como esse senhor acabou de falar, né? Na minha opinião, é o rico. Porque o rico, ele não está apegado a nada. Ele não tem medo de se lançar. Ou é ou não é. Tem que fechar algum negócio, seja grande ou pequeno, ele não está nem aí. Ele não pensa duas vezes. Eu vou fechar negócio e seja lá o que Deus quiser. Então é o rico, né? Obrigado. É o rico. Um abraço a todos e um abraço ao pastor Alan aqui de Pernambuco. Tá bom, tchau. Então, nós temos aqui Cora. a Cora, de Grajaú. Você é Cora? Tudo bem? Tudo bem, pastor? É o senhor? Então, quem é que tem mais fé, o rico ou o pobre? É o rico, pastor. Porque é o bispo, né? Ô bispo, quem tem mais fé é o rico. Porque o rico não se importa de ganhar e nem perder. Agora o pobre tem muito pouco e o pouco que ele tem que segurar. É mesmo, ele não né? tem aquela visão. A visão dele é muito... não é uma visão ampla. Eu, graças a Deus, eu conheci a Igreja Universal já há 8 anos. E eu sou feliz por isso, porque eu era muito pobre. Eu fui rica e depois eu fui muito pobre. E depois eu não tive medo de avançar. E conquistou? Ô, pastor, graças a Deus eu tenho uma vida que eu nunca tive, nem época de criança, quando eu convivia com a minha mãe. Graças a Deus. Então, Deus tem abençoado a sua vida. Muito bem, então. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Amém. Vai nessa fé, minha filha. E vamos fazer discípulos. Eu sou da Igreja da Universal, da Roberto Kennedy, né? E às vezes quando eu tô na rua, porque até mudei de profissão, tudo, né? Graças a Deus, Deus me deu visão, mudei de profissão. E às vezes eu tô na Universal aí na João Dias. Tá bom, então. Fica com Deus, então, Cora. Tá bom? Amém. Fica Deus com Deus. abençoe você. Nós temos outra pessoa aqui, a Jussara de Piracicaba. Então, quem é que tem mais fé, o rico ou o pobre? Bispo, eu não creio nem na condição financeira, nem no rico, nem no pobre. Eu creio que a fé não está ligada à condição financeira. Tá bom. Tá ligado. Amém? Fica com Deus, então, minha Amém. filha. Agora, você que está me ouvindo, minha amiga, meu amigo, deixa eu só falar uma coisinha pequenininha para vocês começarem a pensar. Jesus curou muitos, curou cegos, paralíticos, doentes, enfermos, ressuscitou Lázaro, etc. Quem Jesus curou mais, pobres ou ricos? Vai em frente, Clodomir. Benedita de São Roque, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sua opinião, então? A minha opinião é o pobre. O pobre, ele tem mais fé. Porque ele busca mais, ele tem mais sofrimento, porque tudo para ele é mais difícil na vida sentimental, na vida financeira. E agora pro rico isso daí é fácil. Pois é, eu quero dizer para vocês, minha amiga, meu amigo, vocês todos que estão me ouvindo nesse momento, eu creio que o pobre tem mais fé. Pelo menos a gente tem visto isso. Nas pessoas, nos países pobres, mais pobres, a fé aflora mais. Então, eu creio que o pobre tem mais fé, tenha mais fé. Agora, o que o pobre não tem é visão. Ele tem fé, mas não tem visão da fé que tem. Ele crê num Deus todo-poderoso, um Deus grande, mas ele não tem visão, não tem imaginação da grandeza de Deus. Esse é que é o problema do pobre. O problema do pobre não é a fé. Todo pobre tem fé e tem mais fé do que o rico. O problema
é que o pobre não tem visão. E quando a palavra de Deus chega a essa gente, chega ao pobre, abre-lhe a visão. Dá visão para ele ver a grandeza de Deus. E isso é o trabalho, esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Abrir a visão, o entendimento das pessoas. É mais fácil, presta atenção, é mais fácil um rico que perdeu tudo, ficou na miséria, quando vem aqui na igreja, faz o congresso, participa do congresso do sucesso, ser novamente rico e muitas vezes mais rico, é muito mais fácil ele recuperar tudo e multiplicado do que um pobre chegar a ser rico. Por quê? Porque o rico, quando ele se torna pobre, ele não perde a visão da riqueza, da grandeza. E isso que é valioso. As pessoas precisam ter essa visão, a visão da grandeza. Então, o rico foi na bancarrota, perdeu tudo. Quando ele chega aqui no Congresso Empresarial, no Congresso dos Empresários, o que acontece? Ele mantém a sua visão das grandezas de Deus, do que é bom, ele mantém a visão do que significa grandeza de Deus, e ele absorve a fé. Então ele junta a fé em Deus com a visão que ele tinha de grandeza, pronto, ele arrebenta novamente. Já o pobre não. O problema do pobre é que ele tem fé, mas ele não tem a visão das grandezas de Deus. Por quê? É questão de inteligência, minha amiga, meu amigo. Só um pouquinho. Use a sua cabeça. Use a sua razão, o seu intelecto. Peraí. Deus é grande? É grande. Mas que tamanho que Deus é? É infinito. É infinitamente grande. A nossa mente não tem capacidade de mensurar a grandeza de Deus. Mas quando nós olhamos para os céus, nós podemos ver essa grandeza, nós podemos imaginar essa grandeza, porque vemos a lua que paira sobre o nada, a terra paira sobre o nada, o sol, todos os planetas, estrelas, tudo paira sobre o nada. É a grandeza do nosso Criador. Agora, se Deus é grande, como nós estamos falando, e nós cremos nele, e a nossa vida não desenvolve, é porque tem algum problema. Tem um problema. O que impede ou emperra a pessoa materializar, ou pobre materializar essa fé no Deus grande? O que emperra? Ele, na realidade, no fundo, ele crê, mas não crê com toda a segurança. Ele tem receio. Ele coloca um pé na frente e outro atrás. Esse é que é o problema. Porque se ele começa a tomar atitude em função da grandeza de Deus, e isso começa dentro de si. Porque eu lembro, e eu estava ontem escrevendo sobre isso, eu lembro quando eu me converti, antes de me converter, eu estava me preparando para a faculdade. Eu estava preparando para realizar os meus sonhos pessoais. Eu queria me formar, eu queria ter sucesso, eu queria ter condições econômicas, formar família, enfim, eu queria ter uma vida regalada. Quando eu me converti, o que aconteceu? Eu, com medo de perder a minha salvação, o que eu fiz? Eu desprezei os meus sonhos. Porque lá na Bíblia, lá em Tiago, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu peguei essa palavra e disse para mim, peraí, eu não vou querer ter dinheiro. Eu não vou querer ter dinheiro, por quê? Porque o dinheiro pode me fazer perder a minha salvação. Quer dizer, olha só como o diabo trabalha. O diabo trabalha, não foi o Espírito Santo não, o diabo. Eu anulei os meus sonhos, eu cancelei os meus sonhos por conta de uma passagem mal interpretada por mim. Eu interpretei mal, pessimamente mal.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está certo isso. Eu creio nisso. Mas é o amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro é mau. O amor à minha esposa, o amor aos meus filhos, acima de Deus, é o princípio de todos os males na minha vida também. Então não é só o dinheiro, é qualquer coisa. Então, não é o dinheiro que é mau, mas o amor ao dinheiro, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida é que vai fazê-lo um inferno na minha vida. Aí eu fiquei levando essa ideia por muitos anos na minha vida. E aí eu me casei e tal, mas sempre com aquela mentalidade tacanha, obtusa. Até que um dia Deus permitiu, porque eu estava vivendo assim, eu pagava o aluguel no mês e deixava as prestações para o outro mês. No mês seguinte, eu pagava as prestações e deixava o aluguel para o outro mês. Então sempre eu ficava igual pipoca na panela. Eu pulava de um lado, pulava para outro e tal. Até que chegou um dia que a Esther falou, olha, Edivo, nós temos que comprar. Foi uma quinta-feira. Nós precisamos comprar, eu tenho que comprar comida, porque não tem nada esse final de semana. Eu falei, mas Esther, eu te dei tudo, todo o meu salário eu tenho dado na tua mão, eu só tiro o dinheiro da passagem. E eu só tinha o dinheiro da passagem para ir trabalhar. Quando ela falou aquilo, eu fiquei com a raiva, eu fiquei com ódio, eu me revoltei. Então, eu peguei a Bíblia e fiz uma prova com Deus. Eu e ela, né? Nós unimos a nossa fé e eu falei, Senhor, tu disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, eu estou aqui com a Esther. Nós unimos a nossa fé. O Senhor disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Nós estamos aqui ligando. Olha, só me leva a mal não, mas está escrito, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. O Senhor me perdoe, mas eu nunca vi, eu estou te servindo há 8 anos e eu não vi essas janelas abertas na minha vida. E nem poderia ter visto, na realidade, hoje eu sei, nem poderia ter visto. Por quê? Porque eu havia cancelado os meus sonhos. Quer dizer, eu havia cancelado os meus sonhos por uma má interpretação bíblica. Então Deus permitiu aquela situação, até que eu me revoltei e fui cobrar da palavra dele. E ele veio e trouxe a resposta na sexta-feira, como uma sexta-feira como hoje. Ele por volta de uma e pouca da tarde, ele me respondeu. Então, o fato é, o pobre tem fé, muito mais fé do que o rico. Não tenho dúvida disso. Só que o pobre não tem visão, entendimento, esclarecimento, de onde a sua fé pode levá-lo. Essa que é a diferença. Então, a partir do... Por que o pobre vive assim? Por que o pobre tem a visão tapada? Por que o pobre é cego com respeito às grandezas de Deus? Sabe por quê? Porque ele nasceu na pobreza, ele foi educado na pobreza, tudo ao seu redor o leva para continuar vivendo na pobreza. Dentro dele, a pobreza é maior. Porque ele diz assim, ele diz para dentro de si mesmo, sabe de uma coisa? Meus familiares, os meus pais, meus avós eram pobres. Eu sou pobre e o meu futuro é ser pobre. Pobre não tem jeito, nasceu pobre, vai morrer pobre. É como aquele ditado que dizem, né, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Então, essa é a maior pobreza do pobre. A maior miséria do pobre não é ter dinheiro para comer, não. A maior miséria do pobre não é viver na rua, não é ser morador de rua, não. A maior miséria do pobre é ter a sua mente bloqueada, barrada pela visão da grandeza de Deus. Porque ele crê em Deus. Só que essa crença não se materializa por conta da sua cegueira espiritual. Quer dizer, a pobreza não está na condição, está na visão. E o problema do pobre é com essa ideia que quando melhora um pouquinho, ele pensa o seguinte, para quem nunca teve nada, o que eu tenho é uma maravilha, é uma grandeza. Exatamente. Aí vem o medo de se arriscar.
Ele fica... Aí vem aquele ditado, né, bispo? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Só que o que tá na mão vai morrer. Vai acabar, né? Vai acabar. Então ele fica amarrado a isso. Aí vem a falta de disposição de arriscar. Então ele está sempre limitado. Ele está sempre naquela dependência. E uma coisa com respeito à visão. Só o que gera dinheiro é dinheiro. Mas o problema do pobre é que melhorou um pouquinho de vida, ele vai logo investir naquilo que não dá dinheiro. Porque ele quer empatar aquilo, ele fica amarrado àquilo, ele fica preso àquilo e não sai daquilo. Até porque ele está ligado ainda à falta de visão, né? Então tudo que ele faz acaba dando errado. Agora, Sovene, a pessoa nascer pobre é uma imposição, ela não pediu para nascer pobre. Agora, ela continuar pobre, aí já é uma opção. Aí já é uma opção dela, porque se ela abrir a sua mente com relação àquilo que está escrito, às promessas de Deus, então ela vai sair daquele estado de pobreza, porque a promessa diz isso, Deus tira do pó, o pobre do pó, ele tira do chão, da lama, do monturo e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. Eu querer estar ao lado dos príncipes é uma coisa. Agora, eu chegar lá, aí são outros 500. Pois é. E você sabe que tem muitas coisas que acontecem no meio dos pobres que enriquece mais a miséria deles. Enriquece mais a pobreza deles. Você sabe que o pobre, ele chega ao ponto de pensar que ter riqueza é pecado. Essa é a realidade. Ser rico é pecado. Ele tem essa ideia. Por quê? Porque ele pensa que a pobreza é humildade. Não, eu sou pobrezinho e tal. Até aprendeu a cantar aquela musiquinha. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Quantas vezes você que está me ouvindo aí, pobre? Pobre João. Você que já cantou essa melodia, essa cançãozinha. Isso é canção do diabo. Você não deve permitir que o seu filho cante essa canção. Manda ele esquecer isso aí. Porque essas coisinhas são diabólicas. Dizer que pobreza é sinônimo de humildade, isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma balela de Satanás. Não tem nada disso. O pobre, às vezes, tem muitos pobres arrogantes, orgulhosos, pedantes, teimosos, assim como tem ricos humildes, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu era um rico humilde. Já o pobre, o jovem rico, era soberbo. Você pode verificar isso. Era orgulhoso. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. O religioso, normalmente, pobre, diz, não, eu não sou igual aquele pecador ali que está no vício, etc, etc. Quer dizer, o pobre também é orgulhoso normalmente. Aliás, são todos orgulhosos por conta que não nasceram de Deus. Você se torna humilde quando você nasce de Deus, quando você aceita o reino de Deus, quando você se submete à palavra de Deus. E nem todos são assim, nem todos pensam dessa forma. Então, eu quero que você saiba, minha amiga que está me ouvindo, você especialmente pobre, você que é pobre, a sua pobreza, a sua miséria começa dentro da sua cabeça. E o dia que você mudar essa cabeça, o dia que você pensar assim, eu tenho que ser grande. Porque o próprio Deus, Deus, não sou eu não, hein? Vou repetir a palavra dele. Ele mesmo disse, diga ao pobre, eu sou rico. Não, bispo, não foi isso que Deus falou. Ele diga o fraco, eu sou forte. E fraco e pobre não é a mesma coisa? Então, minha amiga, meu amigo, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, abrimos a boca, tocamos a trombeta com alto e bom som, com muita coragem, com muita determinação, mostrando às pessoas que a pobreza é uma condição que o diabo impõe ao ser humano, porque Deus não veio trazer pobreza. Jesus disse, eu vim trazer vida
e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Portanto, você que me ouve é pobre, comece a ser rico a partir de agora. Remova da sua cabeça esses pensamentos tacanhos, burros. São pensamentos burros, eu digo para você. São pensamentos idiotas, são pensamentos satânicos. Você pensar que a pobreza é uma humildade, que a pobreza, Deus honra os pobres, que Deus ama os pobres e odeia os ricos. Não é nada disso, não. Deus ama, Deus ouve aqueles que creem nele. Quem crê, quem se aproxima de Deus com certeza, com segurança, esse é o que agrada a Deus. E o senhor vê que quanto mais religiosa, mais pobre ela é, porque essas ideias tacanhas vêm da religião. O senhor vê quanto os países mais pobres são os mais religiosos. O senhor pode observar. E os países mais ricos são justamente os que as pessoas não se entregam a essas ideias de que do pobre é o reino de Deus, do pobre é o reino dos céus. Mas enquanto a pessoa está amarrada a essas ideias, a esses pensamentos de que não pode, que não tem condição, que nasceu assim, vai morrer assim, a vida dela não sai do que é. Aqui, nas bem-aventuranças, tem uma tradução na Bíblia que diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas são os pobres de espíritos, quer dizer, são os humildes, não é pobre de dinheiro não é pobre de condição não. Há muita gente rica, humilde. Tem gente, nós temos visto pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas que vivem uma vida regalada, mas são humildes. Elas vêm, elas oram, elas se ajoelham. Isso é humildade. Elas dobram os joelhos, elas se curvam diante de Deus. Isso aqui é humildade. Isso aqui é verdadeira humildade. Agora, assim como também tem muitos pobres que são orgulhosos, pedantes, são aquelas pessoas, nariz empinado, né, peito de pombo, andam igual pombo. Você já viu um pombo andando? É assim, todo empinado, parece até que está com um rei na barriga. Na realidade, está com um rei no coração, que é o diabo, o rei desse mundo. Essa é a realidade. Por isso que o pobre é pobre. Ele é pobre de visão, ele é pobre de entendimento. Ele é rico de fé, ele tem fé, mas é pobre de visão. E é por isso que neste domingo nós teremos, eu queria até fazer uma convocação das pessoas que estão assim revoltadas contra a sua situação econômica. Neste domingo, traga a sua Bíblia. Você está revoltado com a sua situação, seja econômica, familiar, seja lá o que for, domingo, traga a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma prova com Deus. Nós vamos provar a palavra que está escrita, conforme Jesus disse. Está escrito, Satanás. E nós vamos pegar essa palavra e vamos provar, vamos ver se ela funciona na hora. Porque tem que funcionar na hora. Porque a Bíblia já está aí na sua casa. Você tem aí ela em mãos, você tem aí ela na estante ou na gaveta, seja lá onde for. Não custa nada você pegá-la e trazê-la no domingo para ver se ela funciona ou não funciona. E nós estamos assumindo essa responsabilidade. Nós já começamos a nossa prova em chamar aqueles que dizem que creem para tomar essa atitude. Ou Deus é ou Deus não é. Ou o que está escrito é verdadeiro e se cumpre, ou então é tudo engano, é tudo ilusão, é tudo balela, é mais uma igreja, é mais um movimento, porque se o que nós temos apresentado como palavra de Deus é verdadeiro, a gente vai ver domingo. Põe a câmera aqui na minha cara, por favor. Põe a câmera bem aqui. Pega bem os meus olhos. Pega bem. Eu vou tirar teu óculos. Olha só. Olha para mim. Olha nos meus olhos. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. A dúvida é do diabo. A dúvida é a razão da miséria, da pobreza. A dúvida é a razão de todos os fracassos do ser humano, inclusive seu. Seja rico, seja pobre, seja inteligente, seja burro, seja lá o que for. Se você tem dúvida, você está perdido. E o que faz reverter essa situação, que muda a vida das pessoas, é a fé, é a convicção, é a certeza, é aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou e que você crê e se lança,
Então tem que acontecer, porque é a palavra do Altíssimo, é a palavra do Eterno. E é isso que nós queremos dar para você. Nós queremos tirar, arrancar esse espírito de dúvida, de medo, de indecisão, de engano que está dentro de você. É por isso que nós temos esse trabalho feito aqui nessa escola, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Escola da fé, escola que leva as pessoas a praticar a fé, a materializar a sua fé, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Se você fica buscando conhecimento, não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, você conhece a Bíblia ponta a ponta, você conhece bem a Bíblia, mas vive uma vida desgraçada. O que adianta? O que adianta? O diabo sabe melhor da Bíblia do que qualquer um de nós. Mas, no entanto, não deixa de ser diabo. Então, o conhecimento da Bíblia não é suficiente. Não é suficiente. Mas a prática dela. Aí vem o crentão endemoniado e diz assim, mas está escrito lá que a falta de conhecimento é que vem a pobreza, não é isso? Não é assim que eles falam? O povo sofre. O povo sofre por falta de conhecimento. Sim, o povo sofre por falta de conhecimento. O povo sofre. Conhecimento ou sem conhecimento ele sofre, essa é a realidade. Então, você que está me ouvindo, não adianta conhecer a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta apenas conhecer a verdade, você tem que praticar a verdade, você tem que materializar a verdade. Do contrário, a verdade não vai fazer nada na sua vida. O que adiantava por exemplo, eu falo por mim, eu posso falar por mim, que adianta? Eu tinha o Espírito Santo, eu era de Deus, eu vivia a minha vida certinha, mas eu vivia na miséria, na pobreza. Por quê? Porque na minha cabeça passava aquela ideia, não, a riqueza é uma coisa má, a riqueza é uma coisa diabólica, o amor ao dinheiro é o princípio, a raiz de todos os males. Bolas. Até que caiu a ficha e o Espírito Santo falou, não é assim que você vai entender a Bíblia. A minha palavra não é para cercear ninguém, a minha palavra não é para barrar ninguém, a minha palavra é para trazer vida. A minha palavra é para trazer vida. E veja o que meu filho falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como é que eu posso dar graças a Deus por uma vida abundante se eu estou endividado, se eu estou amarrado com débito na praça, o nome sujo? Como que eu posso glorificar a Deus dessa forma? Não há condição. Aqueles que descem às sepulturas não podem glorificar a Deus. É o que está escrito. Ora, minha amiga, meu amigo, hoje, às 8 da noite, venha tomar um banho. Venha tomar um banho, venha lavar, tirar essa nhaca de dúvida, de medo, de insegurança, de preocupação. Venha arrancar essa desgraceira, esse espírito do inferno. Porque enquanto você está me ouvindo nesse momento e me assistindo, o espírito da fé que está em mim passa para você e você confirma dentro de você. O Espírito Santo confirma dentro de você, aí agora, as coisas aí na sua vida têm que mudar. Você tem que mudar esse pensamento para que você possa, então, tomar posse daquilo que Deus prometeu e conquistou no Calvário para todos nós.